Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Aqui quem fala é o professor Vlad. Muito prazer. Já tem bastante aluno ao vivo aqui. Vou tentar ler o comentário de todos. O Fábio, lá de Natal. Boa noite, Yasmin. Maiara, lá da Fazenda Rio Grande, no Paraná. Boa noite, Denise, Júnior, Matheus, lá de Minas Gerais. Aline, do Rio de Janeiro. Boa noite, Júnior. Ana Caroline, de Psicanálise, seja bem-vinda. Boa noite, Mariane, Edjane, Solange, Giovânia, Andréia, lá do Rio de Janeiro. Bom, quem está chegando ainda, quiser compartilhar aqui o curso que está fazendo, a cidade que está falando, fique à vontade, assim a gente interage e se conhece um pouco mais. Eu falo aqui da sede da Unifatece, em Paranavaí, no Paraná, e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre psicologia organizacional e da saúde. Quem vai ministrar essa aula é o professor Diego, ele é psicólogo e atua nesta área em específico, é a área que ele gosta de estudar e de se aprofundar. Lembrando que ao final da aula eu voltarei aqui com vocês e deixarei aqui no chat a lista de chamada, tá bom? Aproveitem o professor Diego, ele tem bastante conhecimento para compartilhar com vocês. Qualquer dúvida, envie aqui no chat, estarei junto com vocês acompanhando e desejo a todos uma excelente aula. Então, me apresentando aqui de maneira formal, né, meu nome é Diego Zanelato Lourenço de Souza, né, sou graduado em Psicologia, né, pela Universidade Sesumar, me graduei no ano de 2021, estou graduando hoje em Ciência da Felicidade, uma graduação que nós temos aqui na Unicesumar, então sou graduando dessa faculdade, sou especialista em Psicologia Organizacional, né, pelo Centro Universidade Unifatece, então fiz a minha especialização junto a vocês. Sou pós-graduando também em psicanálise pelo grupo de Faculdade ProMinas. Sou psicólogo clínico e atualmente eu atuo, né, como analista de recrutamento e seleção na Vitro Educação. Né? A Vitro hoje é uma companhia que atende de maneira administrativa, né, toda a parte da Unicesumar e da Uniaselv. Então, separei a nossa aula de hoje em 3 tópicos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a psicologia organizacional, mas para falar sobre isso, a gente vai dividir esse nosso momento aqui em 3 tópicos. Então, o nosso primeiro tópico é voltado para definições e conceitos básicos, né? Então, a gente vai entender um pouco sobre o que é a psicologia organizacional, né? Vamos entender aonde que ela está, o que é, vamos dizer assim,
essa psicologia dentro de uma empresa, como que ela atua. Então a gente vai entender um pouquinho mais dessas definições e conceitos básicos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre fatores de risco, né, para a saúde psicológica no trabalho. Então hoje toda a nossa aula ela vai estar baseada no trabalho por si só. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses fatores de risco dentro do ambiente de trabalho, e depois a gente vai pensar um pouquinho sobre estratégias de promoção da saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Então, toda a nossa aula, como eu disse, ela vai ser baseada em aspectos voltados para o trabalho. E quando a gente fala de trabalho, eu quero que vocês pensem em todo tipo de relação de trabalho, né? Às vezes, quando você olha um tema, psicologia organizacional, né? Às vezes a gente ouve em algum livro, vê, né? A gente imagina algo voltado só para grandes empresas, mas eu quero que hoje você pense aqui em todo tipo de relação de trabalho. E o nosso primeiro tópico é voltado para definições e conceitos básicos, né, pensando na psicologia organizacional. Então, eu coloquei aqui uma definição só para a gente poder se pautar, né, sobre o que é a psicologia organizacional. E o Zanelli nos traz essa definição, né, que psicologia organizacional é uma denominação amplamente empregada no Brasil para designar estudos de cunho acadêmico ou teórico e as aplicações da psicologia no âmbito das atividades laborais ou das organizações de trabalho, né? Então, sua atuação busca compreender e auxiliar na relação empregador e empregado. Então, quando a gente fala sobre trabalho de uma maneira bem simples mesmo, sobre trabalho, a gente entende que o trabalho está relacionado a tudo que acontece entre um empregador, né, e um empregado. Quando a gente vem para um termo mais prático, o empregador é aqueles que detêm de uma empresa, detêm de um produto, detêm de um trabalho, e esse empregador, ele busca pessoas, né, para trabalhar junto a ele. Então, desde sempre, né, desde quando o homem está nesse contexto evolutivo, ele está se relacionando em situações de trabalho, né? Então, se a gente pensar em atividades de campo, né, onde ali o homem fazia a sua troca, onde alguém tinha uma terra e dessa terra ele produzia um alimento e esse alimento era comercializado. Só que para a gente entender daquela produção de terra, ali existiam pessoas que trabalhavam para aquele empregador, que faziam toda a parte de colheita, que fazia toda a parte de plantio para que aquele produto seja vendido. Quando a gente pensa numa loja de roupas, ali tem uma pessoa que é um empregador, ali tem uma dona, ali tem um dono, tem um responsável por aquele estabelecimento. E aquilo também é uma relação de trabalho. Então, ali existe um dono, né, existe uma pessoa responsável por aquele estabelecimento e existem funções ali dentro, né? Às vezes existe um vendedor, uma vendedora, um caixa, um atendente, que são os empregados dentro desse sistema empregador. Então, em todo momento, a gente tem ali uma relação de trabalho, né? Então, desde lá do começo da nossa civilização, ali existia um mecanismo de trabalho, né? Talvez lá atrás não tinha esse nome, né, trabalho, mas ao longo do tempo a gente foi entendendo que tudo, por si só, é uma relação de trabalho. E aí, quando a gente vem hoje e pensa um pouquinho sobre trabalho, né, o trabalho ele está baseado em um contrato, né? Então, quando você entra em uma empresa, e aí, como eu falei no início da aula, né, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em todo tipo de atividade, mas quando você começa a exercer uma atividade voltada para o trabalho, ali você tem um contrato, onde aquela empresa, aquele empregador, ele tem sim as suas exigências. Então, vamos pegar um exemplo. Se você começa a trabalhar numa loja de roupas, né, onde você precisa exercer o cargo ali, né, de vendedor, você vai ser o responsável por fazer toda a venda daquela loja, por atender as pessoas daquela loja, por organizar as peças daquela loja, por fazer toda essa parte mais organizacional daquela própria loja. E ali é uma relação de trabalho, é uma relação de contrato. Então, aquele empregador, quando ele te contrata, ele faz essa relação. E você, enquanto empregado, você precisa, de uma maneira, cumprir com esse contrato, né? Fazer as vendas, cumprir as metas estabelecidas, entender um pouco ali daquele ambiente, auxiliar no que for necessário. Tudo isso é uma relação de contrato. Só que, além daquele empregador ter uma relação de contrato, ele também tem alguns deveres com você.
Então, ele tem que te pagar um salário, ele tem que te pagar algum benefício, ele tem que pagar algumas normas que são estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Então, você tem um compromisso, né, com aquele empregador e aquele empregador tem um compromisso com você. E ali nós temos uma relação. E isso a gente, como eu sempre digo, eu vou falar durante todo esse momento aqui, isso é em todos os ambientes de trabalho, seja ele em uma empresa, em um comércio, em algo mais administrativo, algo mais informal, né? Tudo ali está baseado em contrato, onde você tem os seus deveres e o empregador, né, aquela empresa, aquela instituição que está buscando do seu serviço, né, está ali baseado nessa questão de contrato. E aí, quando a gente vem hoje, né, para um ambiente mais, vamos dizer assim, no século XXI, a gente percebe que, ao longo do tempo, toda a relação de trabalho ela foi se alterando. Né? Então, ali existia um empregado que contratava a sua mão de obra e você era obrigado, pensando sempre em receber aquele salário, em receber aquele dinheiro, a cumprir com aquilo que estava estabelecido. Né? Onde a gente tinha ali sempre a relação empregado e empregador. Então, era isso e mais nada. E a gente entendia como uma relação de troca. Né? Eu ofereço o meu serviço para aquela empresa e aquela empresa me oferece o salário, né, para mim pagar todas as minhas contas. Então, ali, sim, existia uma relação de troca. Só que, com o desenvolvimento, né, com o passar dos anos, as empresas foram entendendo que não era só uma relação de troca. Né? Não era só eu acordar às 8 horas da manhã, né, ir para o meu trabalho, chegar lá, trabalhar 10 horas seguidas, né, até às 18 horas, voltar embora para casa, dormir e voltar no outro dia. Né? Existiam coisas além, né, daquilo que estava sendo estabelecidas ali. Né? Existiam coisas além que aquela pessoa que estava ali enquanto colaborador, enquanto trabalhador, ela poderia sim exercer. Então a gente foi, ao longo do tempo, pensando sempre nessa evolução das pessoas. Né? Então, aquele empregado, aquele trabalhador que estava ali, né, simplesmente só entregando a sua mão de obra, ele foi começando a ser visto de uma outra maneira, né? De uma maneira como uma pessoa. Né? Então, a gente deixa de ter essa visão apenas como uma relação de troca, como entregar a sua mão de obra, como entregar aquilo que você está oferecendo para aquela empresa, e a gente passa a entender aquele colaborador, aquele trabalhador, como uma pessoa que, além daquele ambiente de trabalho, ele tem uma vida, ele tem uma história, né? Ele tem sonhos, ele tem metas, ele tem objetivos, né? Ele tem filhos, filhas, ele é casado, ele é solteiro. Então a gente passa a ver aquele trabalhador como um sujeito, como uma pessoa, né? De uma maneira integral, de uma maneira ampla. E aí a gente vem para o momento onde as empresas hoje, elas buscam desenvolver competências daqueles colaboradores. Né? Então a gente sai daquele ambiente, né, onde aquela pessoa está ali só para oferecer o seu serviço, e a gente vem para um ambiente onde as empresas estão buscando, tá bom, vamos entender esse colaborador, vamos ver as qualificações desse colaborador, vamos ver o que ele realmente nos pode oferecer, e vamos buscar desenvolver esse colaborador. Né, eu acredito que dentro da empresa onde você trabalha hoje, né, com certeza, de alguma maneira ali, né, ao longo da sua trajetória, você foi se desenvolvendo. Né? Talvez quando você entrou ali no seu trabalho, você não conhecia aquele ambiente, você não conhecia aquela relação, e aí você foi simplesmente entendendo todo aquele contexto e criando espaço dentro daquele contexto. E com isso você foi se desenvolvendo, você foi desenvolvendo as suas competências. E aí, quando a gente vem hoje para esse entendimento de organização, a gente tem uma inserção de outros profissionais dentro do contexto de trabalho. Né? Quando a gente pensava antes em trabalho, ali tinha apenas uma figura de dono da empresa, aquela pessoa que era responsável por pagar o salário, e nós tínhamos uma figura daquele trabalhador. Então, era o dono mandava no trabalhador e o trabalhador respondia com o seu trabalho e recebia o seu salário no final do mês. E as empresas, devido ao alto volume de atividades, ao alto volume de estrutura, elas passaram a se realmente estruturar de maneira organizacional. Né? Então, antes era uma pessoa que mandava em todo mundo, né? Por que não colocar outras pessoas
para cuidar de grupos pequenos, né? Por que não colocar responsáveis, né, para fazer toda essa gestão de pessoas, né? Por que não organizar departamentos, né, onde um departamento atua de uma maneira, um outro departamento atua de uma outra maneira? Então, as empresas, elas passaram a se organizar, né? E às vezes aquele colaborador que antes ele fazia de tudo dentro daquela empresa, ele passou a fazer apenas uma atividade em específico, né? Então, com base nas suas competências, nas suas habilidades, você vai fazer X atividade. Então, as empresas, elas passaram a se estruturar, né? E aí, com isso, elas foram pensando, tá, mas será que essa empresa, ela tá ali só para oferecer um serviço? Né? Qual que é a missão dessa empresa frente ao mercado? Qual que é a visão dessa empresa? Quais são os valores dessa empresa? Né? Então, além da empresa pensar só em oferecer aquele produto, né, para a sociedade, ela passou a entender um pouquinho, né? Porque qual que é a missão dessa empresa? Por que que essa empresa hoje está no mercado de trabalho? Né? Qual que é o diferencial que ela faz hoje no mercado de trabalho? Né? Até quando foi colocado o vídeo, né, institucional da Unifatesc, foi falado um pouquinho sobre a missão, né? Então, não é só simplesmente ir lá fazer uma graduação, mas aquelas pessoas, enquanto colaboradores, elas precisam entender qual que é a missão dessa empresa onde eu estou trabalhando hoje, né? Por que eu estou trabalhando? O que essa missão tem a ver com os meus princípios, né, mais pessoais, com a minha visão, com os meus valores? Né? Então, as empresas, elas passaram a sair de uma relação muito distante daquele trabalhador e passaram a entender aquela pessoa como um colaborador daquela empresa, né? Buscando sempre entender o porquê daquele colaborador estar dentro daquele ambiente. E aí a gente passa a entender um pouquinho do papel da psicologia organizacional dentro do contexto empresarial. Né? Então, quando a gente pensa de uma maneira ampla, né, psicologia, aonde a psicologia hoje pode estar dentro de uma instituição? E eu coloquei aqui 3 exemplos, né, 3 exemplos práticos onde hoje a gente tem a atuação da psicologia. O primeiro tópico é sobre o recrutamento e seleção. Né? Então, hoje o recrutamento e seleção ele é a porta de entrada de toda pessoa dentro de uma empresa. Né? Às vezes as empresas não têm ainda muito bem estruturado um recrutamento e seleção, mas quando a gente pensa em selecionar uma pessoa para fazer parte daquela empresa, ali existe um recrutamento, né? Onde eu vou olhar para aquela pessoa e buscar por que essa pessoa deveria estar trabalhando aqui, né? Que características essa pessoa tem que se encaixam com a nossa missão, com a nossa visão e com os nossos valores. Né? E em muitos departamentos, né, em muitos departamentos de recrutamento e seleção, ali existe o papel da psicologia, né? Ali existe o papel do psicólogo, daquele profissional formado em psicologia, onde ele vai ter essa visão, né, de tentar entender aquele sujeito não somente como um trabalhador, mas como alguém que tem ali uma vida, que tem uma história, que tem uma missão, que tem uma visão, né, que tem sonhos, que tem objetivos. Né? Hoje, a minha atuação enquanto profissional é voltada para recrutamento e seleção. E ali dentro do recrutamento e seleção, eu conheço diversas histórias que conversam com a missão da empresa onde eu trabalho hoje. Né? No dia de ontem, eu estava fazendo uma entrevista e eu até falei para os outros analistas que trabalham comigo, né, que fazia tempo que não me entrevistava uma pessoa com tanta paixão por trabalhar, por tanta paixão pela empresa que ela estava ali fazendo aquela entrevista. E aí, quando eu fui investigando aquilo na entrevista, eu fui entendendo todo um contexto, toda uma história de vida, né, pautada em características que, de alguma maneira, contribuíram para a vida daquele sujeito. Né? Então, essa é a importância do recrutamento e seleção. É poder recrutar e olhar para aquela pessoa, olhando para as competências dela, para aquilo que ela tem a se desenvolver dentro daquela instituição. Um outro aspecto, né, que a gente pode pensar hoje da psicologia dentro das empresas é o treinamento e desenvolvimento. Né? Então, antes a gente tinha empresas que olhavam para aquela pessoa apenas como um trabalhador, que às vezes pegavam a pessoa em qualquer lugar daquela cidade e falavam, olha, você quer um trabalho? Eu tenho um trabalho, então você começa a trabalhar amanhã, né? O teu trabalho é das 8 às 18, de segunda a sábado. E aí a gente pegava aquela pessoa, colocava dentro daquela empresa e falava, trabalha. Né? E aquela pessoa vivia ali trabalhando. E hoje a gente tem departamentos onde ele vai buscar olhar para essas pessoas. Né? E um desses exemplos é o treinamento e o desenvolvimento.
né? Por que treinar essa pessoa? Porque às vezes quando a gente contrata uma pessoa, quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem um termo que a gente chama de gaps, né? Que são aquelas competências que a gente vê ali que faltam se desenvolver naquelas pessoas. E aí o treinamento vem com esse objetivo, né, de treinar de maneira comportamental, de treinar de maneira interpessoal, de buscar desenvolver aquela pessoa, né, de pegar aqueles recursos, de pegar aquelas estratégias e fazer com que aquela pessoa se desenvolva ali ao longo daquele tempo. E da mesma maneira se desenvolver. Né? Não é simplesmente só colocar a pessoa na empresa, encher ela de treinamentos, né? Você vai treinar, buscar se especializar, mas o que a empresa pode fornecer para desenvolver essa pessoa? Né? Talvez treinar ela e dar oportunidades ali dentro, talvez treinar essa pessoa e almejar novas estratégias ali dentro daquela empresa. Então esse é o papel, treinar aquela pessoa, mas buscar tudo aquilo que está sendo oferecido para realmente fazer esse desenvolvimento de competências que eu falei no slide anterior. E um outro ponto, né, que a psicologia está envolvida dentro das empresas é a cultura organizacional. Né? Então hoje todas as empresas, de uma maneira bem geral, vêm trabalhando esse tema, né, sobre a cultura. Qual que é a cultura dessa empresa? Né? E a cultura é baseada muito nos colaboradores que ali estão. Né? Hoje existem muitas consultorias, muitos departamentos que vêm atuando fortemente na cultura daquela empresa para realmente entender qual que é a cultura desse ambiente, qual que é a cultura dos meus colaboradores, que tipo de pessoas que nós temos aqui, né? Como que essas pessoas gostam de trabalhar, como que essas pessoas querem estar no ambiente organizacional. E tudo isso é a atuação do psicólogo, é a atuação do profissional da psicologia. Então ele pode estar dentro desses ambientes. E aí, quando a gente olha para tudo isso, para recrutamento e seleção, para treinamento e desenvolvimento, para cultura organizacional, né, antes a gente pensar um pouquinho mais em pessoas, a gente tinha tudo isso dentro de um departamento de RH, né, que hoje o RH é algo muito comum, até se você entra em ferramentas, né, de LinkedIn ou em outras plataformas, a gente ouve muito falando do RH. Né? Porque hoje vamos dizer que um tema muito falado pelas empresas e pelas pessoas, né, são as próprias pessoas. E isso acontece dentro de um RH. E ali dentro de um RH, né, a gente pode entender a frase como recursos humanos. Ali a gente tem estratégias. Ali a gente tem departamentos que podem olhar para aqueles colaboradores. Departamentos que podem fazer com que aqueles colaboradores sejam, de alguma maneira, vistos ali dentro. E aí, pensar em recursos humanos, ao longo do tempo, é mudar um pouco a nomenclatura. Né? Então, hoje a gente vê muito falando sobre gestão de pessoas, departamentos de gestão de pessoas, né? Departamentos de gente e gestão, departamento de gente e cultura, mas algo que sempre vai ficar muito pautado, né, são as pessoas. Né? Hoje as empresas, principalmente um departamento de RH, a responsabilidade dele é olhar para pessoas. Né, de uma maneira ou de outra, né, quando existe ali um departamento de RH, essa é a missão dele, olhar para as pessoas que trabalham ali, seja dentro de um recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento, de uma cultura organizacional, seja num departamento de SESM, de segurança e medicina do trabalho, né, onde aquele departamento vai olhar, né, para garantir a segurança daquele colaborador de alguma maneira, seja hoje dentro de um departamento pessoal, né, onde ali a gente vai trabalhar sobre férias, sobre pontos, sobre folha de pagamento. Então, esse departamento, por mais que ele vai fazer uma atividade administrativa, operacional, uma atividade estratégica, ali ele precisa, de alguma maneira, olhar para pessoas. E aí, quando esse departamento não olha para pessoas, quando esse departamento se esquiva, né, e às vezes fica ali muito pautado em atividades administrativas, atividades que não atingem aquelas pessoas, a gente vem para fatores de risco. Né? Porque quando o departamento ele deixa de olhar para aquelas pessoas que estão ali, quando ele deixa de se atentar para aquilo que é a responsabilidade do próprio departamento dele, ele passa simplesmente a pensar em fatores de risco, né? Porque aí a gente deixa de olhar para aquela pessoa e outros fatores podem estar surgindo. E aí, quando a gente pensa, né, em fatores de risco, logo a gente associa muito a saúde mental.
né? Então, o que é saúde mental? E aí, enquanto eu estava preparando essa aula, eu fui olhar um pouquinho, né, sobre alguns termos, né, que possam definir, né, saúde mental, e a gente pega essa definição da Organização Mundial da Saúde, e a gente entende que saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a comunidade. E aí eu fiquei refletindo sobre esse tema, né? Ele é bem complexo de se pensar, né? Porque ali a gente está falando sobre o primeiro tema, que é o bem-estar, né? E hoje a gente vem de uma sociedade onde são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é trabalho, é estudo, é família, é lazer. E aí a gente pensa, será que esse tema as pessoas estão conseguindo trazer para a sua vida? Será que elas estão conseguindo tirar um tempo ali para ter esse bem-estar? Não sei, talvez sim, talvez não, não sei. E aí, um outro ponto, né, no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais. Será que hoje o trabalho desse indivíduo está possibilitando, primeiramente, que ele tenha esse bem-estar? Aí é um ponto de interrogação. Será que esse indivíduo está conseguindo desenvolver suas habilidades pessoais? Não sei. Talvez se ali existir um RH, né, bem estruturado, bem desenvolvido, né, um RH que consegue olhar para aquelas pessoas, talvez sim, aqueles colaboradores estão tendo a possibilidade de desenvolver suas habilidades pessoais, mas às vezes talvez não. Talvez aquela empresa está ali pensando somente no resultado que ela precisa entregar e ela está simplesmente se esquecendo de olhar para aquelas pessoas. Será que aquele trabalhador está conseguindo lidar com os estresses da vida? Né, a gente tem diversas atividades durante o dia que muitas vezes causam esse estresse, né? Mas como que está sendo esse estresse? Será que esse estresse ele está sendo algo que está complicando ainda mais a vida daquele sujeito? Será que aquele estresse está sendo algo que está trazendo pontos negativos, né? Pontos que muitas vezes estão dificultando a vida daquele sujeito? Não sei, talvez sim, talvez não. Né? Um outro ponto, trabalha de forma produtiva, né? E encontra-se apto para contribuir e dar, né, a sua contribuição para a comunidade. Será que aquele trabalho daquele sujeito ele está ocorrendo de maneira produtiva? Não sei. Talvez sim, talvez não. Né? Será que esse sujeito, depois que ele termina ali todas as suas atividades, ou até dentro da própria empresa, será que ele está conseguindo contribuir, né, para a sua comunidade? Às vezes não. E aí, quando a gente não consegue desenvolver tudo isso, principalmente pensando dentro do ambiente profissional, a gente corre o risco de estar, né, passando por alguns fatores de risco. E olhando para o ambiente de trabalho, alguns que a gente pode pensar é a sobrecarga de trabalho. Né? Quantas vezes a gente acaba se sobrecarregando dos trabalhos? Né? Às vezes a gente quer ali resolver toda aquela demanda, às vezes a gente acaba abraçando muitas atividades e às vezes a gente sobrecarrega. Né? Às vezes até eu fazendo uma avaliação do meu próprio trabalho, quantas vezes eu me sobrecarreguei? Né? Às vezes, não, eu dou conta, pode me passar essa atividade, não, pode me passar essa questão, e aí eu vou abraçando, e aí quando eu vejo eu estou sobrecarregado. Né, eu já não consigo administrar ali aquilo que está à minha volta, né, o que antes eu tinha ali 2 ou 3 atividades, eu passo a ter várias atividades, então a gente vive uma sobrecarga, isso é um fator de risco. Né? Às vezes a gente está vivendo ali uma pressão excessiva, né? A gente sabe que todo trabalho por si só ele tem uma pressão. Né? Quando a gente pensa em trabalho, a gente tem uma responsabilidade de entregar uma atividade. E por si só o trabalho traz uma pressão, né? Eu preciso entregar um resultado, eu preciso me qualificar para entregar aquele resultado, eu preciso pensar em estratégias, né, para entregar aquele resultado daquela empresa. Então isso causa uma pressão na gente. Mas até que ponto essa pressão está sendo saudável ou não? Né? Será que essa pressão não está sendo excessiva? Será que eu não estou conseguindo separar o ambiente de trabalho com o meu ambiente pessoal? Será que eu estou vivendo tudo de uma maneira, tudo junto? Será que eu estou misturando tudo?
às vezes eu estou trazendo tudo para minha casa, às vezes eu estou saindo lá às 6 horas, eu passo o meu ponto, antes mesmo de sair da empresa, eu já estou pensando, nossa, mas será que eu vou conseguir terminar aquele relatório? Será que eu vou conseguir terminar aquela atividade? Será que eu vou conseguir bater a minha meta? E aí isso vai causando uma pressão, né? Isso vai simplesmente fazendo com que eu não consiga separar o trabalho da minha maneira pessoal. A gente sabe que hoje é muito difícil ter essa separação, né? Mas às vezes ela é necessária, né? Eu preciso sair ali do ambiente de trabalho, passar o meu ponto, né? Assinar o meu cartão e ir embora para minha casa, pensar outras coisas, né? Viver a minha vida, ter um bem-estar. E às vezes eu não estou conseguindo fazer isso, né? Então isso está causando uma pressão excessiva. Às vezes, dentro da empresa onde eu estou trabalhando, eu estou tendo uma falta de reconhecimento. Hoje as empresas, né, também devido a toda a cultura, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido com pessoas, elas buscam estratégias para reconhecer aqueles colaboradores, né? Elas buscam estratégias para fazer com que aquelas pessoas elas tenham ali o seu mérito, sejam reconhecidas. Mas como eu disse, às vezes nem é toda empresa que pensa dessa maneira. Às vezes a empresa ela pensa de uma maneira onde ela precisa ali entregar o teu resultado de ponto final. E às vezes esse colaborador, ele está ali, sei lá, 10 anos dentro daquela empresa. E às vezes ele não está conseguindo buscar esse reconhecimento. Às vezes a empresa não está conseguindo ver isso nele. E às vezes essa falta de reconhecimento, às vezes vai desmotivando, às vezes vai fazendo com que aquele colaborador, né, se sinta ali não reconhecido, isso vai trabalhando, né, atrapalhando na entrega daquele resultado. Então isso também é um fator de risco. E às vezes um outro fator é o próprio conflito interpessoal, né? Às vezes hoje a gente vem de empresas onde isso não está sendo muito bem trabalhado. A gente entende algumas empresas onde a troca ali não está sendo muito bem feita. Isso gera atritos, né? Seja por liderados e ali os seus supervisores, né? Seja pela própria relação entre o par daquela mesma equipe, e ali tudo isso vai gerando atritos, tudo isso vai desgastando toda aquela relação, e tudo isso vai trazendo, de alguma maneira, fatores de risco. E aí, quando a gente pensa, né, nesses fatores de risco, a gente entende eles de duas maneiras. De maneira externa, né, conflitos externos e conflitos internos. Então, a gente tem ali conflitos externos, onde a gente vem com uma sobrecarga de trabalho, né, a gente vem ali com um conflito interpessoal, né, de maneira externa, entre o líder, né, e o colaborador, entre o colaborador e um outro par ali de colaboração, e tudo isso vai gerando conflitos externos. Né, eu vou me chateando com algumas questões da empresa, a empresa vai se chateando com algumas questões comigo, né, eu vou me chateando, né, eu vou tendo algum conflito, né, com alguma pessoa que está ali dentro daquele ambiente de trabalho, né, então tudo isso vai gerando fatores de risco. Tudo isso, né, vai trazendo tudo isso muito mais à tona. E também acontece de maneira interna, né, onde eu, de maneira interna, não consigo elaborar muito bem tudo aquilo que eu estou vivendo, e eu vou sofrendo internamente. Às vezes eu vou gerando uma ansiedade, né, às vezes eu vou tendo crises dentro do ambiente de trabalho. Quantas pessoas hoje, né, quando pensam em trabalho, pensam em retornar para aquele ambiente de trabalho, geram crises de ansiedade, né, vivem sistemas ali de ansiedade. Eu acompanho, eu falo que um dos meus passatempos é olhar algumas redes sociais. E uma das redes sociais que eu acompanho bastante é o TikTok. Né? E ali a gente eu venho acompanhando diversas questões voltadas para o ambiente de trabalho. Né? Diversos humoristas ali, pessoas que estão dentro dessa rede, vêm falando de vários aspectos do trabalho. E aí, quando a gente pensa naquelas pessoas, a gente está ouvindo ali, vendo o nosso celular, a gente vê ali uma questão, né, falando sobre, às vezes, alguma resposta que eu ouvi do ambiente de trabalho, né, às vezes, algum momento que dá vontade de sair do meu ambiente de trabalho, ir para um lugar, né, e gritar e chorar. E às vezes a gente dá risada, mas isso é muito real. Né? Muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas vivem conflitos internos dentro do ambiente de trabalho, onde elas não se sentem seguras para falar sobre si, onde elas não se sentem seguras para falar um pouco sobre aquilo que elas estão vivendo, e tudo isso vai gerando, de alguma maneira, conflitos. Né? E aí a gente pensa, como que as empresas podem trabalhar sobre isso?
né? Como que as empresas hoje podem identificar conflitos externos e conflitos internos? E além de identificar, como que essas empresas podem, de alguma maneira, buscar estratégias para desenvolver tudo isso dentro daquelas empresas? E aí a gente vem para um tópico voltado, né, mais até fechando todo esse nosso momento aqui, para estratégias de promoção da saúde mental. Né? Hoje, um tema muito falado é a questão de saúde mental, né, em diversos ambientes onde a gente está atuando, e aí a gente pensa o quanto que as empresas têm desenvolvido estratégias de saúde mental para aquele colaborador. Né? Será que as empresas, como eu falei durante todo esse nosso momento aqui, será que as empresas estão olhando para aquelas pessoas que são de sua responsabilidade? Será que aquelas empresas estão olhando o tempo de trabalho daquele colaborador? Né? Porque quando a gente olha para uma empresa hoje, para a nossa relação de trabalho, às vezes a gente passa a maioria do nosso tempo dentro do trabalho. Né? A gente, pensando assim numa estrutura normal, a gente trabalha ali cerca de 9 a 10 horas do nosso dia. Então a gente sai do nosso, às vezes de manhã, né? Sai às 8 horas para trabalhar, às vezes a gente almoça dentro do nosso próprio trabalho, né? Porque às vezes a gente mora longe, não dá para voltar para casa, então a gente almoça ali dentro do trabalho, próximo do trabalho, volta a trabalhar, trabalha a tarde inteira, né? Ou algumas pessoas trabalham ali no período tarde e noite. Então, grande parte do nosso tempo a gente passa hoje dentro do ambiente de trabalho. Né? E o quanto que esse ambiente está sendo saudável ou não para nós. Né? Enquanto eu montava essa aula, eu pensava sobre isso. Né? Às vezes não é só a responsabilidade do psicólogo, né, pensar essas estratégias. Né? Você hoje, dentro do seu ambiente de trabalho, o quanto que você tem pensado em estratégias para se desenvolver essa saúde mental ali da tua própria equipe? Né? Às vezes, dentro do ambiente que você está hoje, você tem essa autonomia, né? Você tem a possibilidade de desenvolver estratégias, de pensar recursos, né? Você tem essa autonomia para buscar essa saúde mental daquelas pessoas que estão trabalhando com você. E o quanto que você tem feito isso ou não? Né? Às vezes a gente deixa, não, é responsabilidade do RH fazer isso, é responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos fazer isso, né, de gestão de pessoas. Mas o que eu, enquanto pessoa ali dentro do ambiente de trabalho, dentro daquele meu espaço, eu posso contribuir ou não para aquela saúde mental daqueles colaboradores? E aí, quando a gente pensa sobre estratégias de saúde mental, a gente pensa em qualidade de vida, né, dentro do ambiente de trabalho, dentro do meu departamento. Né? O quanto que aquele lugar está me oferecendo uma qualidade de vida? Né? Será que eu estou conseguindo fechar o meu computador, desligar o meu computador ou encerrar as minhas atividades ali operacionais, administrativas, né, comerciais do meu trabalho? Encerrar naquele momento de trabalho. E será que eu estou conseguindo, fora daquele ambiente, ter uma qualidade de vida? Ou não? Será que eu estou simplesmente fechando ali a minha atividade e estou tendo aquele exemplo de sair dali e começar a pensar novamente nas minhas atividades? Às vezes eu estou fazendo isso. E será que isso tem me oferecido uma qualidade de vida? Será que meu trabalho tem hoje me dado uma flexibilidade? Né? Será que eu tenho conseguido ser eu dentro do meu próprio ambiente de trabalho? Às vezes não. Às vezes você se coloca dentro de uma caixinha ali, se fecha dentro daquela caixinha e é aquilo que você oferece. Né? E às vezes você teria muito mais a oferecer se aquele ambiente pudesse ser flexível com você. Se aquele ambiente pudesse, de alguma maneira, compreender os seus recursos, as suas competências, né? Poder entender um pouquinho, né, sobre aquilo que você tem. Será que aquele ambiente, de alguma maneira, está sendo saudável para mim? Né? Hoje a gente tem falado tanto de empresas tóxicas, né, que não têm produzido um ambiente saudável. Será que aquele ambiente tem sido saudável para mim? Será que quando eu passo ali às 10 horas do meu dia, eu me sinto bem naquele lugar? Será que eu tenho qualidade de vida? São perguntas que eu quero fazer para você, para que você possa levar para o seu ambiente de trabalho. E às vezes, se as respostas estão sendo sim, nossa, dentro do meu ambiente eu tenho ali uma qualidade de vida, eu tenho flexibilidade no meu trabalho, né? Eu estou trabalhando em um ambiente social, né? Um ambiente saudável, eu estou tendo sim respostas positivas para isso, que legal. Mas se eu estou tendo respostas negativas, o que eu posso fazer para mudar tudo isso?
Às vezes, tem coisas que estão na nossa responsabilidade, né, de tentar mudar, a gente pode estar ali na nossa mão mudar, e às vezes tem coisa que não. Né? E aí, o quanto que essa empresa está me dando um suporte social, né, para as minhas questões sociais, ela está podendo olhar para mim não somente como um trabalhador ali, mas como um ser social, um ser que vive numa sociedade, um ser ali que está ocorrendo de maneira completa. Né? E o quanto que isso está sendo trabalhado desde o começo. Né? Hoje é algo que tem sido trabalhado muito nas empresas, é a experiência daquele colaborador, né? É o onboarding daquele colaborador, é a entrada daquele colaborador dentro das empresas. E o quanto isso está simplesmente sendo trabalhado ou não. Né? Então, e aí a gente vem para um tópico, né? Sobre o papel dos líderes dentro das empresas. Às vezes hoje você exerce na empresa que você está, no ambiente que você está, um papel de líder, né? Um papel de gestor daquela área. E o quanto que você hoje tem fornecido todos aqueles aspectos, né, de qualidade de vida, de flexibilidade, de ambiente saudável, de suporte, né, para os seus colaboradores dentro das equipes que você está. Né? Hoje, a gente sabe que não é só a responsabilidade de uma pessoa, né? Mas hoje o líder daquela equipe ele tem muita responsabilidade. Ele tem responsabilidade em auxiliar, em fornecer feedback, em fornecer auxílio, né? E o quanto esse líder está preparado para desenvolver tudo isso, né? E criar um ambiente de trabalho positivo e saudável, né? O quanto aqueles colaboradores estão buscando estratégias para fazer com que aquele ambiente se torne saudável, né? Então, é isso que nós precisamos entender. Não é só papel, como eu disse, da psicologia. Lógico, a psicologia hoje, o Departamento de Recursos Humanos, ele tem muita responsabilidade. Mas hoje existe muita autonomia aos líderes das empresas, né? Aos líderes daquelas equipes, aos gestores daquelas áreas, propor esse trabalho positivo e saudável. E aí, quando a gente pensa tudo isso, quando a gente olha para tudo isso, a gente busca entender quais práticas. Né? Eu olhei tudo isso, eu entendi, né, aonde o departamento, a psicologia está hoje, né? Eu entendi ali o que é um departamento de recursos humanos, eu entendi todos os fatores de risco que existem ali, né, dentro daquelas empresas, eu entendi os fatores de risco que eu estou vivenciando ali no meu dia a dia, né? Eu ouvi que é importante ter a questão de saúde mental. Tá, mas o que eu faço com isso agora? Né? Quando eu acordar amanhã, 8 horas da manhã, e for para o meu ambiente de trabalho, né? Quando eu chegar lá na empresa que eu trabalho, o que eu posso fazer? Né? Existem fatores que são responsabilidades da empresa e existem fatores que são responsabilidade do colaborador. Né? Um desses fatores é o pacote de benefícios. Né? O quanto você hoje, enquanto líder, enquanto gestor, enquanto dono daquela empresa, né? Enquanto CEO, enquanto vice-presidente, o quanto que você hoje está tendo essa capacidade de olhar para os pacotes de benefício. E aí, às vezes, quando a gente pensa em pacote de benefício, a gente vem, nossa, mas o salário. E hoje, nem tudo é sobre salário. Né? Eu tive uma professora na faculdade que ela falava muito sobre isso. Né? Não é só simplesmente entregar um salário, mas é tudo que você entrega além daquele salário para aquele colaborador. Né? Aquele colaborador ele recebe ali um salário X no começo ou no final daquele mês. Mas quais são os benefícios de trabalhar naquela empresa? Será que aquela empresa oferece um vale alimentação? Né? Será que aquela empresa oferece um refeitório para aquele colaborador poder fazer, né, o seu intervalo? Será que aquela empresa oferece um espaço para aquele colaborador ter ali o seu descanso? Será que ela oferece hoje algo que vem sendo trabalhado, né, que é o Gympass, que é uma escuta, né, diferenciada, que é um apoio psicológico? Será que a empresa está oferecendo isso? Né? E tudo isso são maneiras de pensar em saúde mental. São boas práticas que hoje muitas empresas vêm fazendo para conseguir pensar um pouquinho sobre isso. Né? Às vezes, realmente, ela pode olhar um pouquinho para o salário daquele colaborador. Tudo isso são maneiras de promover, né, saúde mental. Né? Quando o colaborador está feliz com aquele ambiente, quando ele pode estar ali, né, quando ele tem a capacidade de estar ali, né, de maneira saudável, de maneira estratégica, de maneira onde ele vai se desenvolver, tudo isso, de alguma maneira,
saúde mental. E aí a gente vem, né, para o apoio, o quanto que esse colaborador está recebendo apoio, né, das pessoas que estão ali com ele, seja por feedbacks, né, seja por ouvir, por ter uma escuta daquelas pessoas. E tudo isso, de alguma maneira, são estratégias de saúde mental. Né? Às vezes você pode ouvir tudo isso e falar, nossa, mas são coisas muito complicadas, né? São coisas muito complexas. Mas às vezes a gente pode começar do básico. Né? A gente pode, hoje, tem diversas dinâmicas, diversas atuações, diversas estratégias que a gente pode simplesmente desenvolver dentro do nosso ambiente de trabalho, né, para realmente promover essa saúde mental. E hoje, quando a gente pensa nessa importância da psicologia organizacional, a gente entende que ela sim é importante, mas o que nós, enquanto colaboradores, que fazemos parte dessa organização, né, que nos complementamos de alguma maneira, podemos sim oferecer para criar estratégias, para criar recursos, para garantir sim a saúde mental e garantir sim um ambiente saudável, né, para a gente poder trabalhar. Então eu encerro realmente esse nosso momento aqui, né? Aqui tem algumas referências que eu busquei todo esse nosso conteúdo, né? Mas pensando sobre isso, depois de ouvir tudo isso, depois de pensar, né, estratégias para atuar frente à sua empresa, o que você consegue fazer? Né? O que está hoje pautado dentro daquilo que você desenvolve, que está ali palpável para você criar estratégias e que você possa, de alguma maneira, né, seja de uma maneira pequena, grande, impactar a vida das pessoas que passam ali dentro daquele tempo com você, né? Seja com uma escuta, né? Seja com uma atividade diferente, seja olhando, tendo um olhar diferente para aquelas pessoas, mas buscando sim estratégias de oferecer uma ajuda e de ajudar sendo um suporte para aquelas pessoas. Audio Jungle.